Olá, pessoal. Vamos para mais um assunto da nossa disciplina de Engenharia Econômica. Hoje, análise incremental ou diferencial. Confesso que para mim faz mais sentido chamar de diferencial, mas geralmente o termo mais comum na área é incremental. Aqui, reforçando algumas formas que a gente está vendo aqui, eu gosto de reforçar porque a gente vai fixando, né, aos poucos, né? A gente pode ter um valor uniforme, ter um valor futuro e quer achar o valor uniforme. A gente pode usar essa forma, usar o fator, usar a forma no Abicalc. Aqui seria essa questão, né? Você tem um valor futuro conhecido e quer achar um valor uniforme. Você pode ter um valor presente e querer achar o valor uniforme. Também tem um fator, a forma. Aí você tem esse tipo aqui também, do valor presente, quer achar o valor uniforme. Você pode ter um valor futuro e querer achar o valor presente. Aqui, né, você tem a taxa, aqui é o fator, que o fator, né, usando o fator seria essa forma aqui embaixo. Aqui só, aqui é o valor futuro, tá, gente? BF, desculpa. Aí, aqui você tem o valor uniforme, que é já o valor presente. Aqui você tem vários valores uniformes de pagamento, você quer saber qual seria esse. Você tem um pagamento uniforme a longo prazo e você quer ver quanto seria esse valor se fosse pagando presente, né? Então, você pode ver esse valor no valor presente. Então, a questão da análise incremental é você vai ter a diferença das alternativas, né? Se tem duas alternativas, vai ter a diferença dela. Por isso que eu disse no começo que para mim faz mais sentido um nome diferencial, mas vamos também usar incremental aqui porque é um termo que é usado. Se essa diferença for positiva, nula, negativa, significa que a primeira alternativa é respectivamente melhor ou igual do que a segunda. Isso faz um pouco de sentido porque imagina se você tem um valor uniforme líquido. O da primeira alternativa é 10, da segunda alternativa é 5. Então, maior valor seria melhor, né? Então, 10. Aí, se você subtrai 10 menos 5, vai dar 5 positivo. Então, significa que a melhor alternativa foi a primeira, né? Que você pegou, tem um valor maior. Porque devendo 5 vai dar um valor positivo. Mas se você fizesse o contrário, 5 menos 10 vai dar um valor negativo, menos 5. Então, significa que se você subtrair a segunda menos a primeira e ela deu negativa, significa que a primeira alternativa é pior do que a segunda. Então, por isso que é nesse daí. Então, não precisa decorar isso. Você pode fazer analogia com valores para fazer essa, essa lógica mental para escolher a alternativa, tá? Mas a regra é essa, né? Dá para decorar, mas é melhor entender por que isso acontece. Se eu tenho valores uniformes líquidos, né? Então, eu vou encontrar, após análise incremental, o fluxo de caixa, essas duas alternativas. Lembrando, eu posso fazer primeiro o valor uniforme líquido de uma e depois da outra e subtrair. Ou eu posso já pegar o fluxo de caixa incremental, que seria a diferença de uma menos a outra, e fazer já em cima desse fluxo de caixa. As duas alternativas, gente, vão dar certo. Tem que dar o mesmo valor, tá bom? Então, se tal diferença nula, positiva, positiva, nula, negativa, significa que a primeira alternativa, menos é respectivamente melhor ou igual ou pior do que a segunda subtraindo, tá bom? Aqui um exemplo, a gente tem duas alternativas, C e D, a uma taxa de 20%. A alternativa C, você tem um investimento inicial de 500, né? Uma saída no período zero, e depois entradas, né, de anuidades de 10 anos de 150. A alternativa D tem uma saída no ano zero de 200 e saídas de 100 por igual período. Aí pergunta-se, qual a melhor alternativa usando meu L incremental? Aqui são os fluxos de caixa, né? A primeira alternativa é 500 e depois, né, entradas de 150. A segunda alternativa 200, saída de 200, depois entrada de 100, de 10 anos.
Então, eu vou subtrair um fluxo do outro. Lembrando, eu vou subtrair zero com zero, um com um, e assim por diante. Não vou subtrair dinheiros em períodos diferentes. Então, aqui, se 500 menos 200 vai dar menos 300, né? Ó. Que menos 500, é porque é menos 500 aqui, né, gente? Menos 500 menos 200 vai dar menos 300. 50 menos 100 vai dar 50, tá bom? Então, o fluxo seria esse. Então, esse 300, ele está em valor presente. Então, a gente tem que usar o fator U dado P para achar as unidades, tá? A 20% e 10 anos. Então, aqui a gente vem, eu até coloquei aqui 20% e 10 anos, ó, aqui. Mas se eu pudesse outro valor aqui, tá, gente? Ó. Eu vou colocar N igual a 10 anos, a taxa de 20. Então, aqui, ó, vai ter esse valor do P, 0,53, 0,23, 852. Também eu poderia olhar ali na coluna, né? Se a gente tivesse uma tabela impressa para uma taxa de 20 e 10 anos, tá? Então, a gente teria isso aqui. Então, e as unidades de 50 já estão em unidades, então você não precisa fazer nada com elas, só somar. Então, o valor é menos 21,56. Então, o valor uniforme líquido, CD, é menor do que zero. Significa que a alternativa D é melhor, tá, gente? Se fosse maior, significaria que a C é melhor. Como é menor, significa que o subtraindo aqui, ó, que estou subtraindo, é melhor. Então, seria esse caso. Aí, antes de fazer o valor para o FPL, vamos fazer aqui também essa mesma análise aqui na planilha eletrônica. Aí, a gente vai ter aqui o fluxo da alternativa C e da D. Aí, na análise incremental, eu vou ter 500 menos esse valor aqui. Eu puxo, tá? Tá certinho. Aí, eu vou aqui achar o meu VOL incremental, tá? Vou botar assim, C menos 2. Eu vou usar aqui forma do pagamento, mas eu poderia também usar o valor presente e depois levar para pagamento, mas aqui eu vou usar essa fórmula aqui. O valor presente eu tenho que transformar em pagamento uniforme, então eu vou usar a forma pagamento, botando um sinal negativo, né? Porque senão eu quero manter o mesmo sinal. A taxa é de 20%, 0,20, e o número de períodos 10, e eu tenho um valor presente. E eu tenho que somar mais minha unidade. 21,53, né, gente? É a mesma coisa. Eu poderia fazer isso as outras aqui. Aqui seria de C, de D. Como eu já colei, acho que já calculou certo aqui. E já foi certinho aqui, sabe? Foi. Aí, por exemplo, aqui é C e aqui é D. Se eu subtrair aqui C menos D, dá menos 21. É o mesmo valor, né, gente? Se vier separar, depois fizer a subtração. Só lembrando, né, ó. C menos D vai dar negativo, então significa que o minuendo é melhor. Mas se a gente fizesse o contrário, D menos C, daria o mesmo valor, só que positivo. E significa que o minuendo é melhor, seria D. Tá vendo? Então seria essa análise. E se a gente for também analisar isoladamente, a gente tem aqui, nesse caso, que o alternativa D tem o maior VOL, que é melhor. Então, assim, a escolha não pode mudar mudando a técnica, tá? Nesse caso, você tem que ter a escolha. Então, eu têm que convergir para o mesmo resultado, inclusive o valor, a magnitude do valor, tá? Tem que bater, deu certinho, tá?
Aí vamos agora para o exemplo do VPL. VPL é a mesma ideia, é também a mesma questão. Ó, se for positivo, negativo, ou resultará com melhor ou pior aquela que funcionou com o minuendo, tá? Se for nulo, deu elas por elas, né? Aqui tem essa alternativa, custo inicial. Tem duas alternativas, K e L. Inicial de K, 300 mil, custo, e a L, 500 mil. Aí o custo em unidades de K, 50 mil, e L, 10 mil. E o período de 20 anos e a taxa de 5%. Aqui seria esse fluxo, tá, gente, de caixa. O AK, 300 mil, né, no ano zero, e saídas de 550 em 20 anos. A L, 500 no ano zero, e saídas de 10 mil nos 20 anos. O fluxo de caixa, K menos L, seria esse. Seria esse fluxo. E a gente poderia fazer o VPL usando o fator, né? O 200 mil já está no valor presente, então a gente mantém o jeito que ele está. E o outro vai ser menos 40 mil, usando o fator P dado 1 de 5% e a taxa de 20%. Ou seja, aqui, ó, P dado 1, 20 anos e taxa. Então, a gente não quer esse mais, né? A gente não quer esse, a gente quer P dado 1. Aqui, P dado 1. P dado 1. 12,4622. Então, aqui a gente teria esse valor de PPL incremental, né? Como a análise incremental fornecer um valor negativo, quer dizer que a segunda alternativa subtraindo é melhor do que a primeira, tá, gente? Então, essa é o resultado, a mesma ideia. Negativo subtraindo é melhor. Se fosse positivo, o minuendo seria melhor. Vamos fazer aqui na tabela, então, planilha. Aqui eu já botei os fluxos. Aí eu vou fazer aqui a subtração dos fluxos. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Vou fixar a atenção. E fixar aqui as folhinhas para ficar assim. Sair. Aí eu vou somar. Somar não, subtrair isso. O K menos zero. Aqui ficou cruzinho. Do PIC. Aí a gente vai fazer agora o VPL, tá? Vou fazer o VPL aqui para o VPL de K menos L. No VPL, eu vou pegar o valor presente, que já está no presente, não vou fazer nada com esse valor, né? Quem é o valor presente? Aqui, essa célula, mais VPL. A taxa é 0,05, né? E aqui eu pego os demais, do 1 em diante, tá, gente? Do 1 em diante. E a gente vai ter um valor de fluxo. Só lembrando. Ah, gente, só um desculpa. Isso aqui é negativo. Tá vendo aqui? Isso aqui é negativo. Na nossa nova vai dar errado. Então, aqui.
fazer esse, faz isso, não sei porquê, mas vamos só botar aqui antes. Vai dar certo. Só tem que colocar aqui negativo. E o outro, aqui é 10. Agora deu certo. Eu também que tinha dado um. Mas agora deu certo, né? Bateu com o nosso valor encontrado. A gente poderia fazer essa análise para aqui, para a alternativa K isoladamente, para a alternativa L isoladamente. E os resultados têm que convergir, né, gente? Não pode ficar valores diferentes, tá? Então, só botar aqui K, e aqui L. Se a gente fizesse aqui, tá? Menos L, K menos L, vai dar o mesmo valor, tá, gente? Como é negativo, a alternativa que é o minuindo, que é subtraindo, é a melhor, né? Que é essa segunda aqui, né? Que a gente está subtraindo da primeira. É a segunda alternativa da análise. Poderia fazer o contrário? Poderia. Aí, nesse caso, o valor aqui seria positivo, né? L menos K daria positivo, significa que o minuendo é melhor, que seria L, tá? Voltando aqui. Aqui eu queria que vocês fizessem análise, gente, para aquele exemplo das localizações. Aqui já tem o gabarito do VPL incremental e do VUL incremental. Eu botei essa aqui com alternativas diferentes para vocês confirmarem uma coisa. Nesse caso, lembra que eu comentei que o VUL, quando você trabalha, VUL, você não precisa fazer um MC. Tá correto isso. Mas se você usar a análise incremental, aí você tem que fazer, porque aí tem que somar alternativas com os mesmos períodos, para dar algo certo. Vocês façam um teste aí para vocês verem que quando você faz só para um ciclo de vida, não vai dar esse mesmo resultado, não. Tá? Mas façam análise e cheguem a esses mesmos resultados, tá? E as conclusões. Qualquer dúvida, é só me procurar. Vamos conversando. Tchau, tchau.